E agora, na sequência, o último, o Arnaldino Rodrigues Paulino Neto, por favor. Eu queria colocar aqui, para rebater, como é um debate, o professor Simão, que a ONG APASE é como se fosse um sindicato de pais. E a gente atende os pais do Brasil inteiro e viaja todo o país. Eu já tive desde o Amapá até o extremo do Rio Grande do Sul. Percorri todo o Norte, Nordeste, faço palestra, faço mediação, tenho contato com o judiciário, visito universidades, faço palestra em universidades, faço palestra em OAB, né? Tem a presença do IBDFAN em muitas cidades também, que participa e participa com a gente desse trabalho. Eu queria... o meu primeiro ponto aqui que eu anotei é da academia, né, citada pelo professor Simão, que eu vou colocar ela no mesmo nível do judiciário. Então, o maior atropelo que a gente encontra, a grande pedra no meio do caminho, ou a pedra no sapato, né, dos pais de filhos separados e dos próprias crianças, né, filhos de pais separados, é exatamente esse grupo. Não é? É a academia e é o judiciário. Por quê? Porque mesmo eles tendo uma formação, eles não têm a vivência do problema, como citou aqui a nossa querida presidente da Associação dos Juízes, dos membros do Ministério Público. Não tendo a convivência, de que adianta essa formação? Não é? Uma formação sem convivência. Uma pessoa que se formou médico, mas não teve a prática médica, né? Não teve o período ali de vivência no hospital, atendendo as pessoas e vendo caso a caso e podendo aprender com o dia a dia. Então, o grande problema que nós temos, que nós encontramos, é exatamente a academia e o judiciário. Quando o juiz estudou, há não sei quantos anos atrás, não tinha essas matérias, guarda compartilhada e nem alienação parental. Eu queria lembrar para vocês que o primeiro livro de guarda compartilhada publicado no Brasil, ele foi publicado pela ONG APASE. O primeiro livro de alienação publicado no Brasil, ele foi publicado pela ONG APASE, né, há 8 anos. Né? Nós trouxemos esse assunto, alienação para o Brasil, alienação parental, trouxemos há 15 anos. Esse assunto já vai para quase 30 anos e nós trouxemos para cá há 15 anos. A notícia, a gente sabe que acontece qualquer problema na China, em 30 segundos e 1 minuto, a gente já tem conhecimento aqui, via televisão e internet. Mas a cultura é diferente. A cultura leva 20, 30, 50 anos para chegar de um país a outro, por exemplo. Então, eu queria deixar claro que, por exemplo, eu falei dos livros que nós editamos. Aí, posteriormente, nós editarmos esses primeiros livros desses assuntos, as editoras comerciais, passados 2, 3 anos, vendo que vendiam pouco, também editaram. Então, nós devemos ter aqui no Brasil em torno de 5 editoras diferentes que lançaram livros de guarda compartilhada. O nosso livro de guarda compartilhada, da ONG APASE, teve 5 edições de 1.000 exemplares, não é? E a gente está com mais da metade da última edição. Então, nós vendemos 4.500 exemplares de livro guarda compartilhada. Eu tenho contato com as outras editoras, porque essa também foi uma profissão que eu tive, e eu tenho a informação segura que no Brasil, até hoje, não se vendeu nem 10.000 livros sobre guarda compartilhada. Agora eu pergunto para os senhores, quantos advogados nós temos? Quantos professores universitários nós temos? Quantos juízes e promotores nós temos? Quantos psicólogos e assistentes sociais nós temos e que trabalham com essa problemática? Eu acredito que deve essa soma passar de 100.000 pessoas. Não é? Então, de 100.000 pessoas que trabalham na prática com essa problemática, apenas 5.000 pessoas compraram um livro de guarda compartilhada. De onde essas pessoas tiraram informação sobre guarda compartilhada? De um artigo na internet, um artigo de jornal, um artigo de revista. Eu pergunto para os senhores, uma pessoa que vai decidir sobre a vida de uma criança, sobre a vida de um casal, sobre a vida de uma família, ela tem condições de fazer essa decisão
apenas tendo lido um artigo na internet, um artigo de revista, um artigo de jornal? Eu acho que não. O ponto 2, forma e conteúdo, citada lá pelo professor Simão novamente, que eu acho que é mais um erro que nós encontramos pela frente. Nós nos preocupamos, na essência, com o conteúdo. A forma como se apresenta, para nós, tem uma relevância, mas não tão significativa. Por exemplo, se vem lá um refrigerante numa embalagem X, não vou tomar porque eu não gostei da embalagem, mas de repente o refrigerante é bom, não é? Então, eu acredito que a forma com que está delineado o PLC 11713 é uma forma adequada, suficiente e capaz de poder colocar na cabeça dos juízes, dos promotores, dos psicólogos, dos assistentes sociais e dos demais operadores do direito, o que a sociedade precisa deles para que eles executem essa lei, não é? Eu acho que os legisladores devem pensar nisso também. Vale a pena mexer? Aí mexe num capítulo, mexe em outro, mexe num parágrafo, mexe em outro parágrafo, aí depois acaba descaracterizando a lei. Esse é o Nelson Mito. Isso que aconteceu com a lei da guarda compartilhada em vigor. Eu lutei muito, né, para que essa lei fosse aprovada. E em cada passo a gente se via entristecido, porque mudou um parágrafo, mudou um artigo, e no final a lei saiu descaracterizada. Por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 1584, quando não houver acordo entre pai e mãe quanto à guarda do filho, será aplicada sempre que possível a guarda compartilhada. Mas o problema é que o judiciário entendeu a frase sempre que possível, tanto o judiciário quanto a academia, entendeu a frase sempre que possível, que quando houvesse consenso. Meus senhores, 20 milhões de crianças e adolescentes no Brasil amargam dura alienação parental e só sabe o que é alienação parental? Não é quem leu um artigo de internet, não. Só sabe o que é uma dura alienação parental, quem participou dela, quem viveu a alienação parental. Então, devido a esse erro de leitura do judiciário, é que a gente tem esses 20 milhões de crianças e adolescentes que estão esperando justiça, ok? Eu tenho aqui o item 3 que eu marquei. O professor Simão, novamente, ele cita o artigo referente a escolas, não é? Esse artigo referente a escolas já tem uma lei específica, que é a lei das escolas. Ela muda exatamente o artigo 12 do Estatuto de Diretrizes e Bases da Educação. Eu sei ele de cor, mas vou poupar vocês. Quem quiser saber o artigo 12 e a lei que já existe sobre escola, procure o Estatuto, tá? Eu queria falar aqui o meu ponto... só um minuto, posso? Ninguém aqui, mas eu vou lhe pedir mais um minuto, mas para você concluir nesse um minuto. Para concluir, eu queria só citar que durante esse período em que a gente está trabalhando para aprovação do PLC 11713, a gente fez um projeto que chamava Projeto Carinho do Abraço. Aí a gente fez Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Quando eu estava em Florianópolis, um pai me apresenta uma filha com o olho opaco, uma criança de 5 anos com o olho opaco. Não precisou dizer mais nada. Aquela criança era vítima de uma forte alienação parental. Muito obrigado, senhor Arnaldino. Eu vou, antes de conceder a palavra para o doutor Simão, porque ele não pode ser crucificado sem a gente, né, pelo menos, dar ele a chance de... isso daí, Simão, é para descontrair um pouco. Nós vamos levar esse debate com tranquilidade, tá certo? Total tranquilidade. Doutor Simão, foi citado algumas vezes, é importante que ele possa também, né, responder os questionamentos.